Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Chegar, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trazendo diversos temas que envolvem a sociedade e, óbvio, o nosso mandato. Hoje estou recebendo aqui um amigo, porque ao longo dessa jornada a gente acabou se aproximando muito, que é o Dr. Leonardo Sobral Navarro. Vou apresentá-lo, advogado, membro efetivo da Comissão do Direito da Cannabis Medicinal do Conselho Federal da OAB, representando a OAB aqui de São Paulo. Além disso, é membro também do nosso Conselho Deliberativo da Frente Parlamentar, da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. Palestrante, professor universitário. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Até para que as pessoas possam ter noção, o Dr. Leonardo Navarro participou da primeira audiência pública em 2019, quando nós tratávamos do ainda projeto de lei 1180, com outros especialistas. Então eu tenho um prazer enorme em ter você aqui, porque assim, quando a gente tem uma pessoa que vem uma vez ou outra, é uma coisa. Você tem sido muito participativo desde esse processo, então é uma forma também de te agradecer pela parceria. Eu que agradeço, cara. Agradeço a oportunidade que você trouxe para a sociedade civil discutir esse tema, cannabis. A audiência pública é isso, né? Sim. É discutir o tema com a sociedade. Isso é importante, né? Que o cidadão saiba, né? A audiência pública é para o cidadão participar. Então, quando você abriu a porta para um tema tão importante e a repercussão que esse tema teve ao longo de 4 anos praticamente, a gente vê como foi bem implantado o projeto 1180. É um número que ficou na minha cabeça, né? É, na minha também. 1180. Sabe que quando se transforma em lei, muda o número, né? Então a gente ficou com 1180 e agora virou Eu não lembro da lei. 17.618. Eu não lembro da É lei. Para verdade. mim é o projeto 1180 que foi convertido em lei. É isso aí. Às É vezes isso em aí. alguma entrevista, cara, que alguém pergunta sobre a lei, eu falo exatamente, é o projeto Projeto 1180 1180 que foi convertido na lei, mas eu nunca lembro o número da lei, E cara. até deixa eu fazer justiça aqui, porque para se transformar em lei, você sabe que teve uma pressão muito grande, nossa também, para que o governador sancionasse. Aliás, foi a primeira lei que ele, enquanto governador, sancionou. E foram poucas as entidades que me apoiaram oficialmente, pedindo a sanção. E uma delas foi a OAB aqui de São Paulo, e eu sei que você foi decisivo para conseguir convencer também os colegas, tanto a nossa presidente Patrícia, quanto o Dr. Sica. Então, também rendo aqui as minhas homenagens. Eu sou advogado também, então fiquei muito orgulhoso da minha entidade. E aí eu sei que você foi o capitão desse processo, tá assinando junto conosco. Putz, cara, esse aí é um processo interessante, né? A gente explicar também, né? Como isso acontece. Eu recebi a demanda dentro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, conversei com a presidente da comissão, a doutora Juliana, na época, e ela falou, faz a nota e vamos tentar, então, aprovar com o Leonardo Sica e com a Patrícia em toque de caixa, porque nós teríamos que entregar no dia seguinte, né, Caio? Eu Isso redigi mesmo. a nota, passei para a Juliana encaminhou para o Léo e para o Léo Sica, né, o nosso vice-presidente, e automaticamente, depois de algumas horas, retornou a nota sem nenhuma consideração, sem nenhuma restrição, sem nenhuma correção, ou seja, ele realmente concordou com o nosso texto e foi muito legal. Foi uma participação dentro desse processo legislativo muito legal. E uma atitude nobre, viu? Porque outros vários conselhos de profissionais liberais, inclusive posso falar aqui, da medicina, não assinaram notas defendendo a sanção do projeto, porque estavam tentando uma unanimidade entre os conselheiros, o que seria pouco provável naquele curto espaço de tempo. Então, Exato. a OAB foi aí bastião da resistência nessa nossa luta pela sanção, então Esse fica aqui a ato, nossa gratidão. realmente esse ato foi, eu tenho muito orgulho de ter participado, viu, Caio? Porque quem participou das audiências, quem participou de todo o processo, quem está diretamente ligado ao ambiente da cannabis sabe o benefício que esse produto pode trazer Sim, para a sim. família. É a nossa missão final aí de poder democratizar o acesso. E aí já entrando aqui para a gente poder começar a fazer esse bate-papo, já que você acompanhou de perto a tramitação do projeto, a sanção e agora essa fase mais lenta de regulamentação, eu queria que você pudesse trazer uma perspectiva sua enquanto advogado, que conhece muito essa parte de regulamentação. O que você tem visto, primeiro, sobre a aprovação da lei, o que você acha sobre, né, se esse é o modelo mais adequado que o Brasil pode apresentar ou se tem uma outra perspectiva, e aí também já falar um pouco sobre a regulamentação. Eu vejo duas coisas que eu gosto de considerar, cara. Primeiro, como advogado, como é gostoso participar do processo legislativo.
né? Fui convidado também, à época, para participar dos debates do 399 no âmbito federal. Isso. Agora nós temos um novo projeto do Senado, né? Proposto pela senadora Mara Gabrilli. Temos outro do Paulo Paim, em nível federal. Mas o seu foi o precursor de tudo isso. Então, ter participado do debate e ver depois a concretização, isso foi muito legal. O modelo ideal, Caio, a gente não tem, porque a experiência do Brasil está sendo diferente da experiência dos outros países. Então, a gente tem que tentar moldar aquilo que realmente chegue na população, aquilo que faça com que a população tenha algum benefício. Então, se a gente for pensar qual é o modelo ideal, é fornecer o produto, fazer com que a população tenha acesso. Lógico, tem que ter critérios médicos, tem que ter uma definição de patologia, até para que se possa apurar, ter índice, né? Ter uma segmentação do tratamento, tal como Israel faz. Nós temos 13 patologias bem definidas e processos para que se chegue à prescrição médica. Perfeito. Então, é isso que a gente tem que entender. Qual que é a experiência de Israel, qual a experiência de Portugal, qual a experiência do Canadá e trazer para o Brasil, Caio. Agora, o modelo do Estado de São Paulo, eu achei super interessante quando foi transferido a regulamentação para a Secretaria de Saúde. Eu gostei desse ato. Foi um ato positivo. Só que aí nós entramos nesse ciclo de inércia. Exatamente. E isso cai o quê? O descontentamento da população. Para mim, eu entendo. Você entende, mas você tem meios de cobrar que eu não tenho. Sim. Mas a população fica. E cadê? Sabia que no post, né, que eu comentei sobre a lei no Instagram, se a gente pegar as mensagens ali, tá, mas e quando regulamenta? É isso. Quando vai chegar a vez? Eu posso buscar no postinho? No posto de saúde? Qual o médico que vai me prescrever? Vai entrar na farmácia de alto custo? Então, isso, o Estado tinha que dar essa resposta para a população. Né? São os eleitores do governador Tarcísio. Por que não dar uma resposta? Criar ali uma via de comunicação eficiente com a população. O grupo de trabalho é louvável o que ele vem fazendo para debater. Mas, enquanto se debate, a gente tem criança sofrendo de convulsões. O tempo, a cada semana que você não consegue, na ponta, entregar esse medicamento, é alguém que pode estar convulsionando, infelizmente pode até padecendo, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que as pessoas, especialmente as mais simples, que não conseguem ter acesso e nem sabem desses medicamentos, continuam sofrendo com convulsões, com outras crises que acabam levando essas patologias que já estão liberadas, né? Porque a gente já chegou numa primeira definição, doutor. É importante a gente esclarecer para as pessoas que nos acompanham. Ainda que restritiva, diferente do que eu gostaria, mas já tem alguma coisa. Tem um sinal, que é Dravet, Gastaut, que é esclerose. Hoje a gente discute bastante dor crônica, que está numa fase de tensão aí entre... Autismo também, né, cara? Autismo, que é uma outra discussão nossa. Enfim, então é importante aproveitar esse momento aqui também da audiência nossa e a repercussão que dá os nossos episódios para cobrar do governo que possa publicar a primeira fase da regulamentação. Você falou do 399. 399, as pessoas que acompanham e conhecem mais, é o projeto mais antigo, se eu não me engano, 2015. Isso. Que tramita no Congresso Federal. Inicialmente tratava de autocultivo, depois ao longo do tempo... Era um texto extremamente simples, 2 artigos, basicamente. E agora ele... Foi criada em agosto de 2019, cara, muito perto do teu projeto, inclusive. Aliás, bem lembrado. Isso, a comissão... 2019 foi um ano fantástico para quem acompanha a cannabis. Teve consulta pública da Anvisa, que resultou nas RDCs, e teve a reabertura, teve o seu projeto e a reabertura do que se chamou de Comissão Especial do PL 399. A comissão debateu esse projeto. Isso, a comissão especial. E o que aconteceu? Paulo Teixeira, Luciano Dutti, diversos... O próprio Fábio Mitidieri, que era o autor inicial do projeto. Já é governador, né? Isso. Nós tivemos uma alteração do texto. Então, teve uma nova proposta do texto e passou, então, a ser chamado de marco regulatório da cannabis medicinal e do cânhamo industrial no Brasil. Então, ali você pode viabilizar o plantio para fins medicinais, ou seja, seria a regulação da semente até o frasco. Você tem toda a regulação... Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Não, isso, da pessoa jurídica. E você teria a regulação também do cânhamo para fins industriais. Então, alimento, fibra, cosméticos, tudo aquilo que o cânhamo também pode produzir. Cânhamo
também para quem não tem essa familiaridade com os termos, é uma variação da cannabis que tem um potencial reduzidíssimo de THC, praticamente quase nada, mas ele tem um potencial altíssimo para ser transformado em outros produtos, não só medicinais, né? E a gente tem e teria também a possibilidade das farmácias vivas, existia essa previsão no PL, existe a previsão no PL 399 e o cultivo associativo, desde que se fossem observadas algumas práticas de produção. Tá. Então, era um marco regulatório, é um marco regulatório. Esse é o projeto que está hoje, o 399 é isso que você está dizendo. É isso. E olha que interessante, Caio. Nós sabemos que pelo regimento da Câmara dos Deputados, quando um projeto de lei ele é aprovado na comissão especial, ele não precisa ser submetido ao plenário. Ele vai direto para o Senado. E o que aconteceu? Como a votação foi apertada 17-16, ocorreu um recurso pedindo anulação desse julgamento, dessa votação da comissão especial, para que ele fosse julgado no plenário. Então, hoje, o PL 399 está barrado, porque se faz necessário analisar o recurso pela Câmara dos Deputados, para depois saber se ele vai ser remetido já ao Senado ou se ele tem que ir para o plenário ainda. Exato. Então, estrategicamente, na época aí a bancada impulsionada pelo partido do governo, né, que estava na época do ex-presidente, barrou. Perfeito. Então eles fizeram estrategicamente a interposição desse recurso, barrou o andamento do PL 399. É mais um instrumento ali de... processual. Exatamente, de atrapalhar ou de criar colocar uma pedra para que o projeto não avance. Foi né? uma estratégia processual que faz com que não se analise o mérito. É isso. É ruim. Você teve a oportunidade de falar por lá. Aí você falou do Senado, né? Nós temos hoje 2 projetos no Senado. Um deles a gente já falou aqui, que é o do Paulo Paim, é basicamente uma réplica aí do que a reprodução tem aqui. Da inserção de produto de cannabis no SUS. Pelo SUS. Exato. Ok. O da Mara Gabrilli? É recente, eu acho que tem 3, 4 dias aí é bem recente. É super recente, um pouco mais talvez. Ela traz também muito do PL 399, mas ela insere também aí a possibilidade do cultivo individual, pessoa física, o que o PL 399 não tem. Então eu espero que a gente algum deles avance, né, Leonardo? Porque... O que eu tenho falado, Caio, só que já passou desse momento. Quando o teu PL foi protocolado, a gente discutiu, eu falei, olha, mesmo que a gente não tenha a conversão do PL em lei, a gente iniciou uma discussão qualificada. Só que a gente começou a ter isso em diversos estados, em diversos municípios. A gente passou a ter uma capacitação de médicos, uma ampla discussão, congressos, feiras no Brasil. A gente passou a ver o tema realmente presente no dia a dia. Então, aquilo que eu esperava que aconteceu aqui, que foi a elevar a régua, né, que a gente fala da discussão, eu acho que a régua já está elevada. Que bom. Já tem uma conscientização enorme para avançar efetivamente com os tratamentos. Eu acho que a parte de discussão acabou. Sim. Antes era legal. Putz, a prefeitura X tem um projeto lá. Eu achava muito legal. E eu falava, mesmo que não seja aprovado, a discussão valeu. Hoje chega disso. Está na hora de aprovar e está na hora de fornecer. Não, seria muito importante que o Congresso pudesse decidir a esse respeito. Porque, claro, nesse formato atual, é até bom que os estados possam continuar fazendo uma pressão, porque hoje nós temos 20 estados brasileiros que, de alguma forma, tratam desse tema, seja com leis aprovadas, ou PL em andamento e tal. Então, é uma maneira que a gente tem também de poder pressionar o Congresso de falar, e aí, vocês não vão lidar com esse tema? Então, é muito importante que a gente faça isso. Você tem muita relação direta com os médicos que prescrevem os medicamentos à base da cannabis, Leonardo. Eu já conversei com alguns aqui. É claro que o cenário atual é bem diferente de alguns anos atrás, mas muitos dos médicos que alguns anos atrás prescreviam esses medicamentos eram por várias vezes convocados nos seus conselhos para poder justificar, explicar, como se fosse uma restrição, né? Como se fosse uma forma de você pressionar o médico. Como é que está isso hoje aqui no Brasil? E aí eu queria entender esse cenário, se é igual aqui em São Paulo e em outros estados. Vamos lá. Caio, primeiro de tudo é importante a gente entender a demografia médica, né? A gente tem aí
598 mil médicos inscritos hoje no Conselho Federal de Medicina, só que mais de 30% desses médicos estão aqui no Sudeste, Tá. principalmente centralizados no nosso estado. Então isso é uma realidade. Então 1/3 dos médicos do Brasil São estão Paulo. aqui. Em 2013, a primeira regulação médica realizada pelo órgão de classe deles, né, pelo Conselho Regional de Medicina, foi aqui de São Paulo. A primeira resolução O CREMESP? sobre cannabis foi do CREMESP, Antes do Conselho Federal, então. antes do federal, 2 meses antes do federal. Tá. Tá? Por quê? Pressão, novamente, da sociedade civil. As mães, novamente essas mães, que vieram aqui na Assembleia, que continuam invadindo todos os órgãos públicos em defesa dos seus direitos, pressionaram o CREMESP. Na época, o doutor Aranha, um psiquiatra, o presidente, e o coordenador jurídico, o doutor Oswaldo. Eles se viram obrigados, então, a regular para que os médicos tivessem um mínimo de segurança para prescrever, porque não existia nenhuma regulação, Caio. Neste momento que eu estou falando, 2012, 2013, a Anvisa nem tratava do É tema. isso aí. Então, como o médico ia prescrever um produto que ia ser importado? Será que ele ia ser fiscalizado ou não pelo órgão? Será que ia ter algum problema? E aí, então, o CREMESP foi o primeiro órgão efetivamente a regular. Nesse momento, epilepsia refratária, na infância e na juventude, sem nenhuma restrição com relação à especialidade médica, né? E se falava muito só do canabidiol na sua forma isolada naquela época. Ok. Ato seguinte, o Conselho Federal de Medicina, pela Resolução 2113, a famosa Resolução 2113, também trouxe a questão da epilepsia. Também em 2013, então. Só que aí um é de pouquinho outubro depois. e a outra é dezembro. Tá. Então eles traz essa regulação pelo Conselho Federal de Medicina, e aí, na 2113, que vem uma coisa engraçada, Caio. Ocorreu uma restrição de especialidades médicas. Então, Ou aí, seja, somente esse ou aquele especialista... psiquiatria, neuro e neuropediatra. Então, Repercussão que deu... Então, por incrível que pareça, não teve repercussão. Essa resolução, e eu falo porque eu trabalho com muitos médicos, ela ficou esquecida. Ela ficou esquecida, Caio. Então, os médicos de outras especialidades passaram a prescrever. Em 2015, a Anvisa passa a regular pela RDC 3 e pela RDC 17, ela passa a regular a possibilidade de prescrição de um produto e o paciente importar, que é muito parecido com o que a gente tem hoje. O que aconteceu foi que no ano de 2022, o Conselho mexeu nessa resolução. Ela previa 2 anos de validade para ela ser rediscutida. Então demorou quase 10 e quando ela veio rediscutida, ela veio mal elaborada. Que foi aquela confusão que deu? Exato, teve suspensão Restringindo teve suspensão de ação em andamento, teve questionamentos para médicos. Então, criou um grande boom, reacendeu a discussão dentro do Conselho e eles foram obrigados, o Conselho Federal de Medicina nunca passou por isso. Eles tiveram que retirar o efeito da resolução, cara. Isso aí. Então, o que aconteceu hoje? A gente não tem norma do Conselho Federal de Medicina regulando o cannabis hoje. E por quê? Aí eu posso falar a palavra, que ela é feia, mas você é advogado, mas eu explico. Na norma que suspendeu o efeito da 2324, salvo engano, ela não represtina a 2113. Então, como a 2324 revogou a 2113, a posterior tinha que restabelecer o efeito da 2113. Não fez isso. E hoje, então, existe O um Conselho vácuo. Federal de Medicina não regula a matéria. E aí você me perguntou, existem médicos hoje sendo processados? Tem, Caio. E eu vou te falar por quê. Alguns estados passaram a aplicar a 2113, mas principalmente aqui em 2018, 2019. Por quê? Médicos não consagrados pelas especialidades médicas. Ah, entendi. Então, por exemplo, uma ginecologista que tenha prescrito um produto de cannabis ao seu oftalmo. paciente. Exato. Então, o conselho passou a ter essa fiscalização, mas sempre por denúncia. Não era uma denúncia, não era um ato de fiscalização do conselho, e sim um ato decorrente de algum tipo de denúncia. Tá. Então, por exemplo, eu ia a um pronto-socorro
e falava na minha anamnese, olha, eu uso produto de cannabis, prescrito pelo médico tal. Aí o médico ali daquele serviço hospitalar enviava um relatório para o Uma conselho de denúncia. ética, não, Sim. para o conselho de ética do hospital, e aí o hospital enviava para o Conselho Regional de Medicina. Então a gente tem muitos casos assim. E outro problema que os médicos enfrentaram, Caio, e aí é até por mau entendimento do que é publicidade médica, muitos começaram a abordar o tema cannabis na internet, principalmente, e ali passaram realmente a cometer algumas infrações com relação à publicidade. Eu não estou falando de prescrição de produto, não estou falando da atuação dele enquanto médico, mas sim da forma que ele se comunica com o público usando as redes As sociais. redes sociais. Exato. Então, tem restrições. A medicina sempre foi regulada. A forma que o médico fala nas redes sociais, num congresso ou qualquer outra forma que ele se exponha, tem regras próprias, Caio. E aí muitos médicos, infelizmente, eu falo isso porque a maioria dos processos, na hora que eu analiso, na hora que eu recebo no escritório, fica claro que realmente o médico excedeu com relação aos limites da publicidade médica. Então hoje a gente tem aí inúmeros médicos hoje sendo processados por seus conselhos por publicidade médica. Entendi. Não é pela prescrição em si mas do nós temos medicamento. alguns médicos. Alguns poucos, E mas aí você perguntou que estado, tá? Aí só pra gente finalizar, os que vêm de publicidade, São Paulo, a grande maioria aqui de São Paulo. O que vem de prescrição com relação à antiga 2113, que era restrita à especialidade médica, aí é Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. São esses estados que eu recebi processos, efetivamente, de médicos por conta da prescrição. E aí São Paulo é publicidade. Tá. E você enxerga, doutor, porque assim, hoje convivendo mais com esse universo mais institucional, de sociedades especializadas da medicina, eu vejo também bastante contrariedade, bastante conservadorismo em relação à prescrição desses medicamentos. Eu sei que você é advogado, você sente que há muita resistência ainda na área da medicina ou isso está em alguns nichos da medicina? Existe resistência, primeiro de tudo, do médico em si. Ainda existe um preconceito do médico de forma individual. Mas dentro das sociedades, e aqui eu posso falar, eu também fui o único advogado, né, a ser nomeado dentro da Associação Médica Brasileira do grupo de cannabis. Esse grupo de cannabis, inclusive, soltou um manifesto, a doutora Flávia também, que ela estava e depois eu fui nomeado posteriormente. Esse grupo soltou um grande estudo sobre cannabis, que é a compilação de diversos estudos pelo mundo, para que as sociedades médicas aqui do Brasil pudessem ter acesso e pudessem, então, iniciar os seus debates próprios. Tá. Esse grupo da AMB também continua ativo e pronto a debater a qualquer momento. A AMB, Associação Médica Brasileira. O que é a Associação Médica Brasileira, Caio? É a associação médica que regula as especialidades médicas. Nós temos hoje no Brasil 54 especialidades médicas. Então você tem ali a pediatria, neuro, cardiologia, dermatologia, a especialidade da medicina da família e da comunidade. Então você tem urologia, então você tem as especialidades médicas que o médico escolhe, né, para fazer residência Sim. ou por prova. A AMB é que faz a regulação de todas elas. Tá. Então nós tivemos essa discussão dentro da AMB. Aqui eu parabenizo o Dr. César, tá, que foi quem realmente assumiu e impulsionou essa discussão dentro da AMB. Foi muito legal. O grupo parou, mas sempre que existe alguma novidade, existe uma discussão. Tá. Mas, primeiro de tudo, o médico, ele tem que romper essa barreira. Muitos médicos hoje têm preconceito, Caio. E a gente está falando aqui, ó, do estado de São Paulo. A gente tem um conservadorismo enorme na medicina e a gente vê que muitos médicos, até quando recebem um paciente que está utilizando aquele medicamento, ele suscita dúvidas com relação àquilo. Então, acho que o primeiro ponto a ser tratado é o médico. O médico hoje precisa ser informado. Tem que ter um canal efetivo que o médico possa se capacitar, ou possa buscar informação. E isso também tem a ver com a faculdade, né? Com a própria formação dele, de talvez falta de oportunidade de poder ter essa matéria. Não assim. tem a matéria, né? E assim, o sistema endocannabinoide, eu não quero entrar na parte médica de jeito nenhum. Acho que também não, Mas tem ali o sistema endocannabinoide, ele é um sistema, tal como o sistema nervoso,
tal como o sistema cardiológico, ele existe dentro do corpo. Então, por que não ser mais estudado dentro da sociedade, não só nesses cursos e diversos cursos e pós-graduações que nós temos hoje? Tá. Então, é importante que o médico saia da faculdade, pelo menos com uma noção do que é o sistema endocannabinoide, e aí a gente passa a romper preconceito. Sim. Nesse caso aqui no grupo de trabalho, a gente percebe bastante isso, sabe? Eles falam, claro, muito a respeito, e aí, não sei se você tem essas informações, sobre a questão da comprovação, né? Da robustez que nós temos dos estudos sobre essa ou aquela patologia. Isso acaba podendo restringir ao médico, se não tem um nível de evidências robustas, ainda assim o médico, se ele se sentir seguro que a cannabis pode fazer efeito, ele pode prescrever? Pode. Eu vou te dar um exemplo que este tipo de argumento, ele tem peso, mas ele não se sustenta. Por quê? Caio, quantos medicamentos existem hoje na farmácia, medicamentos registrados, que são específicos para algumas patologias? São direcionados, né? Então, esse aqui é para esta patologia, este é para esta. Está na bula do medicamento. Só que a gente passa a observar um fenômeno no dia a dia médico, que é prescrição de produtos para finalidade diversa do que eles foram criadas. Ou seja, isso é aquilo que a gente chama de prescrição off-label. Então, este medicamento foi, por exemplo, desenvolvido para úlcera, mas ele passou a ser utilizado para outra patologia. A gente não vai ter o estudo para essa outra patologia. É o uso off-label, que os médicos passam a entender que os compostos desse medicamento podem gerar efeitos positivos em outra patologia. Sim. É o uso E as off-label. evidências ali clínicas São para esta. do dia a dia? São para essa. E aí ele vai basear a prescrição do off-label em prescrições clínicas do dia a dia, da prática clínica, de algum estudo menor, de algum estudo isolado. E é isso que está acontecendo na cannabis. A gente tem uma prática clínica acontecendo, o médico precisa consolidar e divulgar de forma ética esses resultados da prática clínica. Os centros de pesquisas de universidades estão fazendo isso. A gente tem casos aí da USP de Ribeirão Preto como uma grande fomentadora de trabalhos. Hospitais podem fazer isso também. Por quê, Caio? O que é importante também que a gente pontue? Medicamento efetivamente registrado no Brasil de cannabis, medicamento que traria esses estudos na sua base, só temos um, que é o Mevatil. Sim. Então esse produto, ele é para espasticidade muscular decorrente de esclerose múltipla. Que inclusive tem THC, né, doutor? Tem um grau altíssimo de THC, falando de uma forma bem simples, ele tem 27 partes de THC para 25 de CBD, ele tem um teor altíssimo. Então vamos imaginar o seguinte, Caio, que o médico entenda que o Mevatil, que é para espasticidade muscular decorrente de esclerose múltipla, pode ser utilizado para fibromialgia. Ele pode prescrever. Ele vai prescrever, então, o Mevatil para a fibromialgia de uma forma o quê? Off-label. Sim. Totalmente permitida pela medicina. E para popularizar um pouco mais o que a gente está falando aqui, esse Mevatil, por exemplo, hoje na farmácia, se a gente sair daqui agora e for buscar um medicamento desse na farmácia, se é que vai ter, quanto custa um medicamento desse? A última vez que eu consultei, o Mevatil custa R$ 1.900. Ele é um medicamento caro. Não só no Brasil, como nos demais países, que em demais países ele tem outro nome comercial, é Sativex. Tá. Então ele é caro aqui e ele é caro em outros países. Então, só para complementar a questão de medicamentos registrados, nós temos então o Mevatil, que ele é um medicamento derivado da planta, ele é orgânico, mas com esse corte de canabinoides. Só tem CBD, só tem THC nessa proporção altíssima. Nos Estados Unidos, nós temos 2 medicamentos que são sintéticos, não são da planta, como medicamento, Caio. E só isso. Por isso que nós não temos os estudos randomizados que o grupo de trabalho Tanto exige. tá exigindo. Não existe. No Uruguai, nós temos um medicamento... Os produtos que estão na RDC da Anvisa Isso. 327, eles são classificados como o quê? Esse foi uma grande inovação da Anvisa. Ele não é medicamento. Ele tem uma classe regulatória chamada de produto de cannabis. Então, as empresas requerem o registro de um produto de cannabis. Esse produto de cannabis não tem bula.
ele tem folheto informativo. O que é o folheto informativo? É aquilo que tem dentro do frasco. Então aqui tem CBD, tem THC em tal proporção. Entendi. Foi produzido no país X, importado pela empresa Y e está sendo vendido na farmácia. E não tem direcionamento terapêutico, como teria uma bula de medicamento. Não tem posologia, não tem efeito colateral, não tem nada. Só fala que tem que ser prescrito pelo médico. Tem menos informações, é mais simplista ali as exigências. E aí as empresas que tiveram essas autorizações sanitárias, para cada produto que ela registrou, hoje são 34, isso é importante falar, são 34 hoje produtos de cannabis autorizados pela Anvisa. Então as empresas teriam 5 anos contados da data inicial da autorização para apresentar os estudos clínicos e converter a autorização em registro de medicamento. Então a Anvisa... E elas estão nesse processo? Algumas sim, outras não. O que a gente tem observado no mercado, que as empresas estão a cada dia requerendo novos registros, muito provavelmente porque vai perdendo validade dos 5 anos, então ela a passa 327 é de que ano, doutor? 19, dezembro de 19. Então ela passou em 2024, ano que vem... Sendo que o primeiro registro, que foi de uma grande farmacêutica aqui do Brasil, que é um canabidiol isolado, eu acho que foi 8 meses após a... Não, foi o primeiro? Acho que foi 8 meses após a RDC. Então, deve ter sido julho, agosto de 2020. Então, essa exigência que se faz pelo grupo de trabalho e até por alguns médicos, ela é impossível de se cumprir, porque não existem. Israel não tem esses casos clínicos randomizados. Você tem estudos realizados em instituições médicas, em centros médicos, que traduzem, então, para a Agência Nacional de Cannabis Medicinal quais são as principais patologias. E olha que interessante, Caio. Autismo em Israel, até dezembro de 22, ele era um tratamento compassivo. Então, o médico, depois superada todas as alternativas, ele poderia prescrever, então, o canabidiol para o tratamento do espectro autista. A partir de janeiro, foi revista esse posicionamento pela agência e passou a ser primeira opção de autismo. Mas por quê? Com base em um estudo de um pesquisador. Excelente. A gente trouxe, inclusive, no grupo de trabalho, a gente protocolou esse estudo. Exato. Os responsáveis hoje, né, o grupo que coordena, acabou... Não, nós estamos recebendo, mas esse estudo não serve aqui porque nós temos que ter um estudo próprio, brasileiro. Exato. Mas Anvisa. Não vai ter. Esse estudo que eles querem, que eles exigem, é o estudo que valida medicamento, a famosa fase 3 de medicamento. Não tem. Perfeito. Não tem. E o que é importante, outros países impulsionaram a produção de cannabis com esse produto de cannabis. E o que é importante, cara, deixar claro? Por que tem tanto produto de cannabis, é esse que chega aqui no Brasil como medicamento? E por que tem tanto? Porque lá fora, eu falo lá fora, principalmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa, eles são suplementos alimentares. Ainda que contenham THC, a regulação desses países permite que eles sejam vendidos como suplementos alimentares. Não pode ter indicação terapêutica, não pode ter nada. Você vai lá, compra em hemp shops, em farmácia e tal, mas você vai lá, você pega, ele é o suplemento alimentar. Você leva para casa sem indicação terapêutica. O que me incomoda demais no grupo de trabalho é a gente chegou a levar médicos especialistas e pesquisadores, você conhece aqui o Dr. Vinícius Barbosa, o Renato Fileve, para poder falar sobre autismo, e a gente chegou a falar, bom, tudo bem, então vamos falar do autismo refratário, ou seja, aquelas crianças principalmente que acabam não conseguindo ter efeito nenhum com os medicamentos mais tradicionais. Então, para essas pessoas, por exemplo, poderíamos criar uma exceção, e ainda assim foi negado naquele momento, exigindo aí esses estudos que eles tanto falam, mas que você está me dizendo aqui que serão bem difíceis do Brasil poder proporcioná-los por enquanto. Hoje não vai ter. Exato. A menos que essas empresas que detêm essas autorizações de produto de cannabis direcionem um ou outro produto dele específico para o autismo e façam a fase 3. Deixa a gente ir para o encerramento aqui, doutor. Primeiro eu queria que você falasse, já que a gente está fazendo aqui essa nossa gravação, já depois do anúncio
das emendas que foram viabilizadas através do edital de emendas, que você faz parte do nosso Conselho Deliberativo. Queria que você pudesse falar da qualidade dos projetos que chegaram e de alguns deles que foram atendidos. Como é que foi essa experiência para você também de poder escolher ali quais entidades serão beneficiadas? Foi muito legal, primeiro, pelo número de projetos que chegaram, independente se eles foram validados ou não. Sim. Mas foram inúmeros processos. Alguns saíram, né, Caio, por questões formais, outros saíram porque o objeto realmente não tinha como ser atendido, mas pelo menos aquele último grupo que a gente ficou analisando, todos eram projetos muito interessantes. E foi como eu comentei ontem, né, no anúncio, Sim. né? Eu sei que o podcast vai ficar um pouquinho atemporal, mas é bom te ouvir. foi ontem essa divulgação e foi muito interessante porque nós tentamos selecionar projetos que eram formalmente possíveis, mas que iriam trazer algum benefício efetivo direto para o paciente. Então isso foi muito interessante. Então, análise de óleo, Caio, são 2 projetos que vão tratar ali de análise de óleo. Isso é muito importante. Por quê? O que nós temos hoje efetivamente impulsionando o tema? As associações. As associações de paciente continuam sendo ali o celeiro de muita discussão. E nesse caso em parceria com as nossas 2 universidades, que são orgulho para todo paulista, Então, né? esse é o ponto. Unicamp e Unesp. Então, olha que interessante. A verba não foi destinada para a associação X ou Y. Ela foi destinada para o centro de pesquisa da universidade, que vai utilizar o óleo de uma ou de outra associação, que vai fazer as análises, vai direcionar a melhor forma de cultivo. Ou seja, a gente está proporcionando segurança para aquela criança, para aquele jovem, para aquela mãe recebendo na que ponta. vai colocar na boca aquele óleo. Esses 2 projetos, para mim, são muito satisfatórios, porque vão viabilizar um alívio efetivo para o paciente, qualificando o produto. E o outro projeto, realmente é um projeto que vai trazer muita informação que a gente precisa sobre o autismo. Então, acho que esse projeto também é absurdamente importante. Fora a relevância do hospital que está em voga ali, né? O Sírio-Libanês. E eu acho que talvez iniciando esse projeto, eles já têm, né, um projeto lá dentro, iniciando esse segundo projeto, eu acho que eles vão ter muita coragem também de impulsionar outros projetos de forma própria ali dentro. Acho que vai ser muito importante isso. E o projeto da Cultive, né, da Cidinha, que é toda uma história, né, ali que foi consagrada, todo o carinho que ela tem com relação ao tema e todo o carinho que a gente vê que todo mundo tem por ela. Exato. Eu acho que ela merece também essa deferência. O da Cultive, acho que teve isso, né, Caio? A Cidinha com relação ao tema, então todo o carinho que ela tem por todo mundo e todo o carinho que todo mundo tem por ela. E aí, a partir do momento que estava tudo certinho, né? A Cultive tinha as certidões necessárias, formais, o projeto cumpriu os requisitos. Então, acho que esse projeto é o que abraça realmente as mães de cannabis. As mães da cannabis, né? Essas mães que lutaram. Eu acho que o da Cultive também tem essa representação simbólica. Isso aí. Eu fiquei muito feliz de ontem conseguir ter ido até lá. Foi legal, é um desafio, né? Paraisópolis, para quem não acompanhou, foi em Paraisópolis, nossa última audiência pública desse ano. Como a gente falou aqui, anunciando os mais de R$730 mil que nós destinamos através do edital de emendas. E fizemos questão de fazer em Paraisópolis pela simbologia que tem o local, né, naquela diferença entre os prédios do Morumbi e a comunidade do Paraisópolis, onde a cannabis está inserida, mas que a maneira de tratamento é diferente com esse lado e aquele lado. Então, só agradecer mesmo, doutor. E para fechar aqui o nosso bate-papo, eu sempre pergunto, na sua perspectiva, daqui 5 anos, como é que nós estaremos tratando a cannabis aqui no Brasil? Eu acho que a gente passa agora, nos próximos 2, 3 anos, Caio, num aumento de qualificação dos médicos. O debate médico eu entendo que vai evoluir muito. Então eu entendo que daqui a 5 anos a gente vai ter uma regulação efetiva de um número de patologia ou até a reclassificação do CBD e do THC e todos os outros derivados da planta para uma classe regulatória diferente que viabilize, inclusive, prescrições mais simples, sem ter o uso da receita especial como nós temos hoje. Isso é um processo de evolução necessário, porque vai se analisar nesses 5 anos a efetividade
e principalmente a segurança. Perfeito. Então, o medo da prescrição, eu acredito que nesses 5 anos a gente vai conseguir isolar. Realmente a gente vai conseguir fazer com que o médico fique tranquilo, distante desse medo que seguro, ele tem. Né? E, esses dias eu também fui entrevistado no podcast e eu faço questão de repetir o que eu falei no final, Caio. Cannabis, para mim, medicinal, ela não é medicamento, ela não é remédio, ela não é nada. A cannabis medicinal, ela é qualidade de vida. Porque quem está no meio e vê o resultado das pessoas, verifica que proporciona qualidade de vida para o paciente e para quem está em volta. Exemplo vivo, deputado Suplicy. Suplicy, sim. Falou pra gente ontem, precisa inclusive. mais do que isso? Então, cannabis é qualidade de vida. Então, em 5 anos, eu acredito que a gente vai ter uma reclassificação regulatória da Anvisa com relação aos produtos de cannabis e principalmente uma evolução da discussão no ambiente médico. Que seria um grande passo. Nós vamos estar trabalhando para que isso possa acontecer. É assim que eu espero. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Um prazer poder te receber aqui com tanto conteúdo importante nesse processo regulatório estadual, nacional e também com a tua experiência prática aí de estar acompanhando os médicos desde o início e também um agradecimento pessoal meu pela tua dedicação aqui nesse nosso movimento estadual. E Caio, não é porque eu estou aqui na sua frente, eu realmente te parabenizo. Em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de falar sobre cannabis, eu faço destaque ao teu trabalho, porque você foi corajoso, você enfrentou em 2019 um tema que era silente totalmente nas câmaras. E, por exemplo, hoje nós estamos gravando em uma quinta-feira, amanhã a Câmara Municipal de São Paulo vai ter um debate sobre o tema. Tem um projeto de lei também em andamento na Câmara. É tardio com relação a outras câmaras municipais, mas nós chegamos na Câmara Municipal de São Paulo também, o maior município do Brasil. Então, mais tarde do que nunca. O Estado de São Paulo, com uma lei aprovada, o município com PL em discussão, com a realização de uma audiência pública. Então, com certeza, isso é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, da sua equipe, né, como um todo. Quem te conhece um pouquinho sabe o quanto também a sua equipe trabalha. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter concluído um ano aí de sucesso. Não vou falar do que aconteceu ontem à noite, para você não ficar bravo comigo. Melhor não. Melhor não. Só tenho que agradecer, Caio. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio nosso aqui do podcast Pode Chegar, diretamente dos estúdios da Assembleia Legislativa, falando de um tema tão importante quanto esse de cannabis medicinal. Até o próximo. Muito obrigado, um forte abraço.